Boa tarde, meus irmãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com cada um de nós nessa tarde. A boa mão do Senhor nos abençoe nesse dia. Quero convidá-los a falar com Deus. Vamos buscar a face do Pai nesse momento. Santo Senhor, louvado e exaltado seja o teu precioso nome. Quero agradecer a Ti pela tua bondade e suplicar ao Senhor pela tua misericórdia. Seja conosco nessa tarde, Pai. Lembramos dos nossos enfermos, colocamos no teu altar a vida da irmã Daci. Colocamos diante de Ti, ó Pai, a vida do pastor Silvestre, obrigado por ele já estar em casa. O irmão Clay, a irmã Keilânia, abençoa o Teu povo, Pai. Seja conosco no dia de hoje. Em nome de Jesus Cristo eu te suplico, Senhor. Amém, ó Pai. Amém. Meus irmãos, eu gostaria de, nessa tarde, convidá-los a estudar a Bíblia. E como essa semana é a semana de Natal, eu queria fazer uma reflexão aqui sobre se é lícito um crente comemorar o Natal ou se não é lícito um crente comemorar o Natal. Pode parecer incoerência para alguns, porque o nascimento de Cristo, claro que o crente tem que comemorar. Só que alguns dizem que o Natal é paganismo. Alguns dizem que muitos elementos pagãos adentrou ao Natal. Eu queria pensar com os irmãos nessa tarde sobre isso. Espero que seja uma palavra bem esclarecedora. E para tanto, eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Romanos capítulo 14. Romanos 14 diz assim, versículo 1. Acolhei o fraco na fé, mas não para debater opiniões. Um crê que pode comer de tudo. O outro que é fraco come só verduras e legumes. Quem come, não despreze quem não come. E quem não come, não julgue quem come, pois Deus o acolheu. Aí no versículo 5 fala, uma pessoa considera um dia mais importante do que o outro, mas outra pessoa julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente convicto em sua mente. Aquele que observa um dia, para o Senhor o faz. E quem come, para o Senhor o faz, porque dá graças a Deus. E quem não come, para o Senhor deixa de comer e dá graças a Deus. Meus irmãos, Paulo está escrevendo aos Romanos, e o que acontece? O início da igreja tinha uma, como é que a gente pode dizer, dinâmica judaica e gentílica. Então hoje a igreja ela é predominantemente gentílica. Mas no início da sua formação havia muitos judeus e havia muitos gentios. E então o que acontece? Os judeus tinham suas restrições alimentares e tinham suas restrições quanto a certos dias. Já os gentios não tinham essa mesma realidade. Paulo vai escrever para eles e vai dizer o seguinte, olha, acerca dessas questões, acolhei cada um, mas não para debater opiniões. E aí ele fala, alguns têm restrições com alimentação, alguns têm restrições com dias. Aí ele fala, quem crê de uma maneira, não despreze quem não crê. E quem não crê, não julgue quem crê. Então Paulo vai dar alguns princípios que devem reger nossas atitudes em todos os períodos da nossa história. Meus irmãos, isso é muito importante para nós pensarmos. Eu queria que você refletisse comigo se o que eu vou falar não é verdade. Crente é exagerado. Meus irmãos, crente no seu desejo de ser zeloso, no seu desejo de não errar, às vezes vê muito chifre em cabeça de cavalo. Às vezes vê muito problema onde não existe. Eu já gosto até dessa expressão, ver cabelo em casca de uva. Então, coisas que não precisava ver, mas a pessoa encontra. Vou dar exemplos. No meu caso, eu quando vou usar o púlpito, eu costumo usar o óculos, porque eu não enxergo bem de longe, aí eu com óculos eu consigo perceber mais quem está distante de mim. E o óculos, como eu não estou acostumado, então ele fica o tempo inteiro folgando no meu rosto. Aí eu costumo puxar o óculos para frente. E eu estou pregando e várias vezes eu puxo o óculos para frente. Teve alguém que assistindo o culto através da internet disse que ao eu fazer assim, eu estou fazendo o número 6.
E aí a pessoa dizia, olha, esse pastor aí, ele está pregando o anticristo, porque ele faz constantemente o número 6. Percebe que ele já fez 3 vezes? Olha lá, ó. 666. Meus irmãos, percebe como é que a pessoa viu um chifre numa cabeça de cavalo tremenda? Percebe como é que a pessoa viu cabelo em casca de ovo? Não estou criticando o irmão que fez isso, eu nem sei quem é. Mas eu só achei engraçado. Engraçado e didático. As pessoas têm a tendência, às vezes, de ver pecado, de ver problema em tudo. Então, olha, eu posso puxar o óculos assim. Sei lá por quê, eu costumo fazer assim. É um ato reflexo, não tenho nada com o anticristo. Mas, na cabeça daquela pessoa especificamente, era um problema. Aí, com o passar do tempo, muitos começaram a dizer que comemorar Natal é paganismo. Aí vamos pensar aqui em algumas coisas. Por que que alguns dizem isso? Bom, veja, o Natal nós temos comemorado na madrugada do dia 24 para o dia 25 de dezembro. Por que que nós fazemos isso? Bom, historicamente separaram essa data. Eu faço porque eu já nasci num país que fazia. Alguns outros países, poucos, fazem no dia 6 de janeiro. É no dia 6 de janeiro que eles comemoram o Natal. Nós, nosso país, dia 24. A gente abraçou isso como parte da nossa cultura. Então, nós fazemos, pelo menos no meu caso, porque eu nasci num país que faz nessa data. Agora, historicamente, por que que as pessoas costumam fazer na madrugada do dia 24 para o dia 25? Meus irmãos, eu vou falar aqui 2 possibilidades. Perfeito? 2 possibilidades. No dia 24 para o dia 25 de dezembro, aquela região onde Jesus nasceu tem aquilo que é chamado de solstício de inverno. No nosso país, dezembro é verão. Naquela região do Oriente Médio, dezembro é inverno. Aí no dia 24 para 25 tem o solstício de inverno. É o dia mais longo do inverno. Aí assim, tem o solstício de inverno e o solstício de verão. O dia mais longo do inverno, o dia mais longo do verão. Então, porque havia o solstício de inverno, aí é verdade. Algumas pessoas adoravam o sol nesse dia. Então, realmente é verdade que algumas pessoas, várias nações, adoravam o sol nesse dia. E os judeus, no dia 24 para 25, eles tinham a festa de Hanukkah. Então, o templo havia sido profanado por Antíoco Epifânio. Aí, quando Antíoco Epifânio profanou o templo, teve a revolta dos Macabeus. Na revolta dos Macabeus, eles conseguiram voltar a ter domínio sobre o território judaico, sobre Jerusalém e sobre o templo. Aí, como Antíoco Epifânio profanou o templo, colocando um altar a Júpiter e sacrificando uma porca naquele altar, então os judeus precisaram consagrar aquele templo para voltar a adorar o Senhor. Aí teve uma festa de dedicação, de consagração daquele templo. Aí, segundo a tradição deles, eles encontraram um pouco de óleo. E com esse pouco de óleo, eles tiveram as suas velas, o candelabro aceso por 8 dias. Então a festa do Hanukkah é uma festa de 8 dias, que envolve o dia 24 para 25 de dezembro. Então, uma das razões, das possibilidades, é porque o dia 24 para 25 foi adotado de uma maneira que o gentio e os judeus cristãos adorassem a Jesus Cristo. Então, o que acontece? Os gentios cristãos transferiam a Jesus Cristo aquela adoração, reconhecendo que Jesus Cristo é o sol da justiça. Então, os gentios que antes adoravam o sol, então passaram a adorar a Jesus Cristo, vendo em Jesus o sol da justiça. E os judeus cristãos, naquela festa de Hanukkah, adoravam Jesus Cristo no dia 24 para 25, vendo em Jesus a luz do mundo. Perceberam aí uma das possibilidades?
Então, os gentios vendo em Jesus Cristo o sol da justiça, por causa do solstício de inverno. Os judeus que haviam se convertido, como Hanukkah é a festa das luzes, viam em Jesus Cristo a luz do mundo. Então, uma possibilidade tenha sido esta, uma maneira que tiveram de colocar em Jesus Cristo aquilo que eles já tinham no coração deles, uns transferindo para o sol, idolatria, outros transferindo para a festa da dedicação de Hanukkah. Então, viam em Jesus Cristo o verdadeiro sol da justiça, que a Bíblia fala que Jesus é o sol da justiça. E viam em Jesus Cristo a luz do mundo, porque a Bíblia fala que Jesus é a luz do mundo. Então, meus irmãos, estou falando de possibilidades. Foi isso mesmo? Não sei. Posso testificar categoricamente? Não sei. Vejo que esses argumentos têm a sua razoabilidade. Esses argumentos realmente dá para nos levar a pensar. Aí aqueles que falam assim, puxa pastor, então o Natal é paganismo, porque as pessoas no Natal adoravam o sol. Aí as pessoas olhando para isso também vão dizer que cultuar a Deus no domingo é paganismo, porque havia também entre os pagãos o hábito de adorar o sol no dia de domingo. Percebe que se a gente for dar atenção para isso, tudo que a gente fizer hoje vai ser paganismo? Tem gente que fala que o nome Jesus Cristo também é pagão. Não pode adorar o nome Jesus Cristo. Tem que adorar o nome Hamashia, que é Messias em hebraico. Meus irmãos, vamos pensar um pouco nisso daqui? Eu sou crente em Jesus Cristo há 30 anos. Estarei fazendo 31 anos de crente agora em fevereiro. Eu nunca vi em igreja nenhuma adorar o sol, nem no Natal e nem no domingo. Nunca vi isso. Sempre, seja no Natal, seja no domingo, a evidência sempre esteve em Jesus Cristo. Aí eu vou dizer, é igual colocar para mim a peja de anticristo, porque quando eu conserto o óculos eu faço assim. É a mesma coisa. Na cabeça da pessoa faz sentido, mas não tem nada a ver. Na cabeça da pessoa, o fato de que algumas culturas adoravam o sol no dia do solstício, então o crente não pode comemorar o Natal nesse dia. Na cabeça dele faz sentido. Porque na cabeça dele, o fato dos judeus terem a sua festa de Hanukkah nesses dias, festa das luzes, então nós não podemos associar a Jesus Cristo. Na cabeça dele faz sentido. Mas olha, meu irmão, o que esse texto está dizendo? Olha de novo, o versículo 1. Acolhei o fraco na fé, mas não para debater opiniões. Ele acha isso? Eu vou respeitar. Mas observe o que diz o versículo 2. Um crê que de tudo pode comer. O outro só come legumes. Quer dizer, do mesmo jeito que ele acha que eu não posso comemorar o Natal, eu sinto liberdade para comemorar. Eu não vejo problemas. Olha o verso 3. Quem come, não despreze quem não come. Então, eu que comemoro o Natal, eu não vou desprezar quem não comemora. Eu vou respeitar a liberdade dele. Mas olha ainda. E quem não come, não julgue quem come. Versículo 3. Pois Deus o acolheu. Então, do mesmo jeito que eu não vou assim desprezar quem não comemora, por favor, também não venha me julgar porque eu comemoro. Aí eu estou aqui explicando para os irmãos essa questão. Natal é paganismo ou não é? Meus irmãos, olha, a Bíblia fala que Deus criou tudo reto, mas o homem desvirtuou de várias maneiras. As pessoas podem cometer atos pagãos no Natal? Claro que podem. Isso daí eu não nego. Por exemplo, a ênfase do Natal tem que ser Jesus Cristo e não Papai Noel. Mas se você for observar hoje, no meio secular, no Natal não se fala de Cristo, se fala de Papai Noel. Se você for observar, no meio secular, Natal hoje é só uma festa para comer, para beber e para juntar a família. Então, realmente, estão tirando a pessoa de Cristo do Natal. Mas não é porque alguns fazem isso
que eu não devo fazer da maneira que eu entendo que é a certa. Comemorar o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui o que eu estou pensando com os irmãos? A tendência de crentes serem exagerados. E realmente, vamos concordar, muitas vezes os crentes são exagerados. Eles veem chifre em cabeça de cavalo. Estamos considerando também esse fator que a Bíblia fala do princípio da consciência. Agora, entendendo que tem esse princípio da consciência, vamos considerar outros aspectos. Árvore de Natal. Árvore de Natal é pecado ou não é pecado? Meus irmãos, não tem árvore de Natal na Bíblia. Então, realmente não tem. No entanto, por que algumas pessoas utilizam árvores de Natal? Vou lhes dar duas razões. A primeira é porque acostumaram. Então, elas nasceram num país que já tinha esse hábito. Elas cresceram numa família que já tinha esse hábito. Então, não é que está adorando a árvore, não é que está sendo pagão, é só um hábito que eles têm. Já algumas pessoas cresceram associando aquilo a paganismo. Então, por exemplo, vou te dar a minha experiência. Eu, antes, muitos anos atrás, eu tinha dificuldade de consciência com árvore de Natal. Eu estranhava. Já que não tem na Bíblia, por que nós, como crentes, temos árvore de Natal? Aí eu estranhava. Hoje eu não vejo problema nenhum. E eu vou explicar por quê daqui a pouco. Hoje eu não vejo problema nenhum. Na minha casa, às vezes meus filhos, eles fazem árvore de Natal. Não vejo problema nenhum. Mas vou explicar daqui a pouco o porquê. Quem vê problema, às vezes pega um ou outro escrito, um ou outro artigo, e assim, naquele escrito, naquele artigo, tem cada afirmação que misericórdia. Vou te falar uma afirmação que eu já vi em algum artigo, sabe? Dizendo que aquilo ali, aquelas luzezinhas, aquelas bolinhas que tem na árvore de Natal, simbolizavam as cabeças das criancinhas que os pagãos arrancavam e penduravam na árvore. Então chegaram a fazer afirmações assim. Meus irmãos, eu nunca vi nenhuma referência histórica que comprovasse isso. Nunca vi. Então realmente, quando a gente fala assim, chega a nos chocar, né? Misericórdia, será que é verdade? Gente, lembra disso. O fato de eu puxar o óculos assim quer dizer que eu sou anticristo? Não sou. Então, olha, o fato de alguém ter dito que era a cabeça das criancinhas, será que é verdade? Não tem nenhuma referência histórica. E só para você pensar um pouco mais, eu já li também que foi assim que inventaram o futebol. Então, quando as pessoas entravam em guerra e matavam os inimigos, arrancavam a cabeça deles e saíam chutando. Aí foi assim que inventaram o futebol. Assim como chutavam a cabeça dos inimigos, hoje chutam a bola. Perceba, assim como já disseram que na árvore de Natal aquelas bolinhas eram cabecinhas de criança, também já disseram que futebol surgiu chutando a cabeça dos inimigos. Eu também nunca vi nenhuma confirmação histórica sobre nenhuma das duas afirmações. E eu vou te perguntar, por causa disso você vai parar de jogar bola? Por causa disso você vai dizer que quem joga bola é pagão? Tem erros no futebol? Tem. Times, tem seus padroeiros, tem seus pais de santos? Realmente, ali é paganismo. Mas por causa disso, eu vou parar de jogar bola? Claro que não. Percebe, meus irmãos? Aqui vai entrar liberdade de consciência. Veja, por um outro lado, assim como já fizeram essas afirmações pesadas sobre a ideia da árvore de Natal, olha, eu também já li alguns artigos que diziam o seguinte: a árvore de Natal estava fazendo uma associação à Trindade. Assim como o pinheiro tem uma forma triangular, o triângulo já foi associado para explicar a Trindade. Como é que é um triângulo? 3 lados iguais. Nenhum é maior do que o outro. Então a Trindade são 3 pessoas iguais, nenhuma maior do que a outra. Então, assim como o triângulo tem 3 lados, a Trindade são 3 pessoas. Assim como nenhum dos lados é maior do que o outro,
as três pessoas são igualmente importantes. E assim como o triângulo é um só, Deus é um só. Um triângulo com três lados, um Deus com três pessoas. E aí, então, como a árvore de Natal tem essa forma triangular, então estava representando a Trindade. Percebe as afirmações? Ao mesmo tempo que tem uma que é bem negativa, já tem outra que é bem positiva. Também já vi alguns escritos dizerem que a árvore de Natal surgiu assim. Lutero, o reformador, no inverno, ele estava andando entre os pinheiros, escuro, e ele olhou para o alto e ele viu a luz das estrelas sobressaindo aos pinheiros. Como era a época de Natal, ele cortou um pinheiro, levou para casa e colocou uma vela no alto, para representar o quê? A luz de Cristo sobressaindo entre as trevas. E aí já fizeram até associação, ao invés daquela vela, coloca a estrela, que é aquela estrela de Belém que guiou os magos até a manjedoura. Percebe aí que já tem uma outra origem para a árvore do Natal, que é muito bela, que é muito tocante? Qual que é a verdadeira? Sinceramente, eu não sei. De repente, as três foram só histórias que criaram muito bonitas. O fato é, quando eu faço uma árvore de Natal em casa, não estou associando com o paganismo. É só uma maneira que a gente tem de culturalmente lembrar da época natalina. Aí aqueles que não querem, olha o verso bíblico. Acolhei o fraco na fé, não para debater opiniões. Uns acham que pode comer de tudo. Outros preferem só comer legumes. É a liberdade de cada um. Eu não tenho problema em comer carne de porco. Já tem outro que acha que carne de porco é pecado. O que é que eu vou fazer? Nunca vou convidar esse irmão para comer feijoada na minha casa. Porque eu sei que ele não vai querer a feijoada. Ele tem dificuldade com carne de porco. Mas eu vou deixar de comer feijoada por causa disso? Não. Eu vou respeitar a ele e vou seguir na minha liberdade, enquanto que ele vai ter a liberdade dele e espere que ele não me julgue. Meus irmãos, é assim que a Bíblia nos direciona, é assim que a Bíblia nos ensina. Aí então, já que eu estou explicando de uma maneira geral essas diferenças de opiniões, eu vou dizer para vocês a razão que eu teria ou a razão que eu tenho para comemorar o Natal. Por que que eu comemoro? Por que que na minha igreja nós comemoramos? E nós queremos sempre continuar comemorando. Em primeiro lugar, pelo seguinte, eu não sei qual foi o dia, mas a Bíblia fala que Cristo nasceu. Em primeiro lugar é isso. Olha, tudo bem, eu sei que não foi no dia 24 para 25 de dezembro. Não foi. Uma das razões? Lembra que a Bíblia fala que os magos fizeram uma longa viagem? E lembra que a Bíblia fala que os anjos apareceram para pastores que estavam no campo? Então, tudo indica que não foi em dezembro, porque em dezembro o inverno lá é bem rigoroso. Nem daria para os magos fazer aquela viagem em dezembro, inverno rigoroso, quanto também não daria para que aqueles pastores estivessem no campo, porque o inverno era rigoroso. Jesus nasceu na manjedoura. No inverno rigoroso, não daria para ele estar ali. Então, porque era uma época de inverno, tudo indica que não foi em dezembro. Então, veja, não estou defendendo a data. Só adoto a data por uma questão histórica. Mas olha, realmente não foi em dezembro. No entanto, não muda o fato que Cristo nasceu. E já que Cristo nasceu, eu me sinto no direito de comemorar esse nascimento. Eu me sinto nesse direito. Eu gostei de uma frase, se eu não me engano, quem disse ela foi Billy Graham. O maior acontecimento da história não foi o homem ter pisado na lua, foi Cristo ter pisado na terra. O maior acontecimento da história não foi o homem ter pisado na lua, foi Cristo ter pisado na terra. Já que esse é o maior acontecimento da história, eu me sinto inteiramente livre para comemorar esse nascimento. Meus irmãos, a Bíblia fala que no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E aí então diz assim, o Verbo
tabernaculou e habitou entre nós. João 1, versículo 14. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Verbo se fez homem, se fez uma criança e veio morar entre nós. Oh, meus irmãos, como não comemorar o maior acontecimento da história? O acontecimento mais tremendo, o Criador se fez criatura. O eterno se fez temporal. O transcendente se fez imanente. O cheio de glória se fez humilhado. Como é que eu não vou comemorar isso? Sem dúvida eu vou celebrar, eu vou festejar. Meus irmãos, a primeira razão é essa. Jesus Cristo nasceu. Isso a gente tem que valorizar. A gente tem que se regozijar. A gente tem que se alegrar. E a gente tem que anunciar isso ao mundo. A gente precisa dizer a todos. Segundo lugar, o fato de que na própria Bíblia o nascimento de Cristo foi comemorado. Meus irmãos, a Bíblia fala que foi comemorado pelos magos. Eles vieram de longe. E ao chegarem, disseram assim: onde foi nascido o Rei dos Judeus? Nós viemos adorá-lo. Nós adoramos Jesus Cristo. Nós adoramos o fato dele ter nascido. Nós estamos aqui para adorá-lo. E aí os magos, eles chegam com aquilo que eles têm de mais precioso: ouro, incenso e mirra. Já foi dito por alguém que o ouro, o incenso e a mirra está falando dos três aspectos do sacerdócio de Cristo. Está falando do seu aspecto de rei, sacerdote e profeta. Já foi dito que o ouro está até fazendo alusão à sua divindade. Bom, de repente são aplicações. Mas o fato é que eles comemoraram o nascimento e trouxeram a Jesus o que eles tinham de melhor. Foi comemorado pelos magos. Foi comemorado pelos pastores. Os pastores estavam no campo e foram até onde Jesus estava para ali adorar o nascimento, o Jesus Cristo pelo seu nascimento. E foi comemorado até pelos anjos. A Bíblia diz que Gabriel fala para os pastores e conforme Gabriel está falando, o texto fala que surge uma miríade de anjos, dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. E fala que essa alegria, esse festejo angelical é porque Jesus havia nascido. Então, meus irmãos, por que nós comemoramos? Eu comemoro porque é fato, o Filho de Deus veio ao mundo. É o acontecimento mais importante da história. Não o homem ter pisado na lua, mas Cristo ter pisado na terra. Eu comemoro porque a Bíblia me ensina que várias pessoas comemoraram. O dia realmente eu não sei, mas a Bíblia me ensina que foi comemorado. Foi comemorado pelos magos, comemorado pelos pastores, comemorado pelos próprios anjos. Meus irmãos, uma terceira razão. Eu comemoro o Natal porque é uma grande oportunidade de anunciar às pessoas a coisa mais importante que elas precisam saber. Deus as ama de tal maneira que Cristo nasceu por causa delas. No Natal, geralmente as pessoas, elas estão assim mais sensíveis. Eu sei que tem um aspecto psicológico. Eu sei, nós seres humanos, nós somos influenciados psicologicamente pelo momento que é posto entre nós. Tem isso mesmo. Então, você está assistindo um filme. Aí o fundo musical te deixa tenso, te deixa emocionado, te deixa agitado. Tem esse aspecto psicológico. Mas, meus irmãos, eu também vejo um aspecto espiritual. Eu vejo que no Natal, por causa dessa ideia de que Cristo nasceu, as pessoas ficam mais sensíveis, ficam mais tementes, elas ficam mais receptivas. Até o descrente. Pode observar, é uma época onde as pessoas elas procuram ser mais bondosas, elas procuram ser mais caridosas e elas procuram ser mais tementes. Por que não aproveitar esse momento? Por que não aproveitar essa oportunidade? Então a terceira razão é essa. O momento do Natal, ainda que seja mais um aspecto cultural, o dia 25 de dezembro, ainda que esse negócio de árvore de Natal, esses enfeites, essas grinaldas, essas luzes, sejam tão somente por aspectos culturais, mas ainda assim, é um momento onde as pessoas elas são induzidas a ficarem mais receptivas. Tem
um momento onde as pessoas estão mais propensas a ouvirem a voz do Espírito. Aí nós fazemos cantatas de Natal, nós fazemos realmente cultos especiais de Natal, nossa igreja, a gente enfeita, a gente coloca árvore. No passado eu já tive dificuldade com isso, hoje eu não tenho dificuldade nenhuma. Eu vejo os pastores que por aqui passaram. O pastor Gerson Rocha foi um homem de Deus. Ele não era pagão porque ele tinha árvore de Natal. Pelo contrário, ele é um homem tremendamente espiritual. Pastor José Infante passou por aqui 35 anos, comemorava Natal com árvore de Natal e ele não é pagão. Ele é um homem temente a Deus, com muito zelo. Hoje no meu ministério, nós continuamos. Nós temos aqui árvore de Natal. E olha, em nome de Cristo, não sou pagão não, viu? Tenho muito temor de Deus. Então, meus irmãos, nós sentimos essa liberdade porque também é uma oportunidade para a gente anunciar às pessoas o maior acontecimento da história. Elas estão mais sensíveis e estão mais receptivas. Uma quarta razão. Olha, pensa bem nisso daqui que eu vou lhes falar agora. Pensa bem. Nós vivenciamos aquilo que a Bíblia fala dos últimos tempos, onde haveria apostasia. Veja bem, o que é apostasia? É abandono. As pessoas estariam abandonando a fé. Olha o mundo. O mundo tem caminhado pela apostasia através de um movimento chamado desconstrução do cristianismo. Então, a apostasia tem tido um movimento filosófico, político, ideológico, chamado desconstrução do cristianismo. Na Europa, através da islamização. Islamização. Então, só para você ter uma ideia, quando daqueles horários onde o Islã ele vai adorar, vai orar para lá, virado para Meca, em nome de Maomé, então aconteça o que acontecer, ele para e vai fazer isso. Às vezes o trânsito para ele fazer isso. Se ele for um profissional de saúde no hospital, ele para o que está fazendo para fazer isso. E aí a lei da Europa, a lei da França, permite ele fazer isso. Só que nesse mesmo continente, na França, esse mesmo país, não está podendo ter símbolos natalinos para não ofender quem não é cristão. O que a gente vai percebendo? A desconstrução do cristianismo. A Europa, que antigamente era predominantemente cristã. A França, que era predominantemente cristã. Não pode mais, para não ofender quem não é cristão. Desconstrução do cristianismo, apostasia. Nos Estados Unidos, no Canadá, lá é chamado de pós-modernidade. Então, enquanto que na Europa, islamização, no Canadá, nos Estados Unidos, é a pós-modernidade. E o que é ser um país pós-moderno? É ser também um país pós-cristão. Abandono do cristianismo. A gente tinha um missionário entre nós que ele era canadense. E aí ele voltou para o Canadá e ele nos falou o seguinte, que lá no Canadá você não pode fazer publicamente um presépio no Natal. Então você não pode chegar numa praça e fazer um presépio. Porque o presépio está associando a Jesus Cristo. E isso é ofensivo a quem não é cristão. Países que são chamados democráticos, países onde dizem que tem liberdade de expressão, não pode falar de Jesus Cristo. Não pode fazer um presépio. For Papai Noel, tudo bem, mas Jesus Cristo não. O que é isso, gente? Desconstrução do cristianismo na Europa pela islamização. Na região dos Estados Unidos, do Canadá, pelo pós-modernismo. No Brasil e na América Latina, é pelo marxismo cultural. Pelo marxismo cultural, estão desconstruindo o cristianismo. Tudo aquilo que é valor cristão, estão querendo abandonar. Estão sendo contra. É o que a Bíblia chamou de apostasia. Aí, meus irmãos, eu faço questão de comemorar o Natal anunciando Jesus Cristo e não Papai Noel. Anunciando Jesus Cristo e não comércio. Anunciando Jesus Cristo, o Filho de Deus que nasceu para que o homem seja salvo. E anunciando que sem Jesus Cristo o homem está condenado. Cristo precisou nascer para o nosso bem. E Cristo nasceu para o nosso bem.
eu faço questão de aproveitar para que essa mensagem continue sendo conhecida, continue sendo notória, continue sendo anunciada. E eu termino te dizendo o que nós falamos no início. Entre o princípio de liberdade cristã. Tem alguns irmãos na nossa igreja, pessoas que eu amo, são piedosas, mas nessa época de Natal eu já percebi que eles nem vêm na igreja, porque eles ficam escandalizados porque a nossa igreja tem enfeites natalinos. Respeito a consciência deles, respeito mesmo. Eu nem toco nesse assunto com eles por causa do versículo 1. Acolhei o fraco na fé, mas não para debater opiniões. Respeito. Mas eu queria também que cada um aqui pensasse nisso. Pensasse no princípio que o texto está dizendo. Quem come, não despreze quem não come. Percebe? Eu não desprezo os irmãos que preferem não vir. Eu respeito. Mas quem não come, não julgue quem come. Olha, pense bastante antes de dizer que uma igreja que comemora Natal é pagã. Pensa bastante, você vai estar julgando, meu irmão. Não faz isso, não. Um pastor, crentes em Jesus Cristo, que eles são pagãos. E é a liberdade deles. Eu termino te dizendo o seguinte. Meu objetivo hoje foi trazer alguns esclarecimentos. Meu objetivo hoje foi chamar as pessoas a refletir se às vezes elas não são exageradas. Meu objetivo também foi trazer informações que eu acho relevantes. Então essa ideia, olha, havia o solstício de inverno, onde as pessoas adoravam o sol. Há o Hanukkah, onde há a festa das luzes dos judeus. Aí aqueles que se converteram não vão mais adorar o sol, vão ver em Jesus Cristo o sol da justiça. E os judeus vão perceber que a festa das luzes está apontando para Jesus Cristo, porque ele sim é a luz do mundo. Aí considere se essas razões que aqui foram dadas não são razões válidas. Não são razões que realmente devem nos levar a nos regozijar. Jesus Cristo nasceu. Louvado seja o Senhor. Jesus Cristo nasceu. E isso nós precisamos comemorar. A Bíblia mostra essa comemoração pelos magos, pelos pastores e pelos anjos. Nós precisamos aproveitar essas oportunidades. Familiar chegou em casa, ele veio para a comelância, beleza, é bem-vindo. Mas olha, minha igreja vai ter culto. Ô, meu querido, por favor, vem participar do culto conosco. Você vai ver que bonito vai ser aquelas cantatas. Você vai perceber a palavra que o pastor vai trazer para nos levar a refletir o que é o Natal. Que oportunidade maravilhosa. Meus irmãos, e por fim, para que o nome de Jesus Cristo possa continuar sendo anunciado, seja qual for o momento, seja qual for a situação. Que a boa palavra do Senhor tenha sempre uma liberdade no nosso coração, que o nosso tempo hoje tenha sido de alguma maneira enriquecedor e explicativo para aqueles que nos acompanham. E quero dizer para você algo muito importante para mim, que você tenha um Feliz Natal em nome de Jesus Cristo. Que a sua casa possa desfrutar da certeza de que Cristo nasceu para que a sua casa seja abençoada por Deus. Louvado seja o Senhor, um carinhoso abraço a vocês. Termino dizendo que o nosso culto de Natal será na próxima sexta-feira, dia 25, às 19h30. Se você puder, esteja conosco aqui. Se não puder, nos acompanhe pela internet. Um carinhoso abraço, mais uma vez, um Feliz Natal. Que Deus nos abençoe. Pai bendito, obrigado pela tua palavra, obrigado pelo teu povo, obrigado acima de tudo por Jesus Cristo. Louvado seja o Senhor. Pai, que o Senhor esteja abençoando os nossos irmãos onde quer que eles estejam e que o Senhor nos dê, ó Pai, um período natalino onde desfrutemos ainda mais da tua presença. Em nome de Jesus eu te peço, ó Deus. Amém, Senhor. Amém. Um carinhoso abraço a todos vocês. Até mais.